Fala, dentista! Eu sou a Milene e eu gravei esse vídeo para que você entenda de uma vez por todas o que é a DVO, a dimensão vertical de oclusão. Esse vídeo não vai parar aí não, tá bom? Eu vou apresentar para vocês também quais são os componentes que formam essa DVO, qual o impacto de você restabelecer a DVO ideal para o seu paciente, qual o impacto tanto para o conforto do seu paciente quanto para a longevidade dos seus trabalhos. Então se liga e fica aí até o final desse vídeo para não perder, porque você vai tirar a DVO dos livros e vai colocar no dia a dia da sua clínica, combinado? Então vamos lá! O que é a DVO? DVO, dimensão vertical de oclusão. Dimensão, estamos falando do quê? Estamos falando de tamanho, certo? De tamanho, pode ser um tamanho nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Que tamanho que nós estamos falando sobre a DVO? Dimensão vertical, dimensão vertical. Então nós estamos falando de altura, estamos falando de altura. Não estamos falando de um posicionamento antero-posterior da mandíbula, nós estamos falando da altura dessa mordida, porque é dimensão vertical de oclusão, com os dentes ocluindo. Então, se é de oclusão, precisa ter oclusão. A oclusão tem que estar presente. Então, eu preciso ter uma arcada inferior tocando numa arcada superior. Não importa se eu estou falando de prótese sobre implante, de próteses totais, ou de dentes, ou de reabilitações. Independente de qual material, você tem o superior ocluindo com o inferior, você tem uma DVO. Então não estamos falando de uma relação antero-posterior, não estamos falando da maneira com que o inferior toca no superior, estamos falando simplesmente que com os dentes tocando, ocluindo, seja uma boa oclusão, uma má oclusão, esta é a DVO do paciente. Então veja lá, já sabemos que é somente a altura, isso tem que ficar muito claro para não ter confusão. Então é a altura. Então veja esse paciente ocluindo, certo? Esta foto de oclusão, esta é a DVO do paciente. Vejam que esta DVO, ela é dada pela altura desta mordida. Então ela envolve a região de gengiva, a região óssea, gengiva e mucosa, certo? A região óssea, mais a região dentária, mais a estrutura dentária. Toda vez que nós formos restabelecer uma DVO, alterar essa DVO, nós temos que alterar ou nessa região óssea ou na região de dentes, certo? Então eu posso fazer, por exemplo, uma cirurgia ortognática e aumentar essa área óssea, aumentar ou reduzir, certo? E eu posso fazer uma reabilitação e posso alterar ou reduzir esses dentes. Tá, Milene, então é o seguinte, eu entendi o que é DVO, que é só está falando dessa altura da mordida, tem que ter oclusão e é somente altura, e agora você já está falando em alterar essa DVO. Para que eu vou querer mexer com essa DVO? Vejam, então, sorriso ocluindo, e agora vamos ver ele sério. Sempre que a gente for fazer uma avaliação, a gente vai fazer a avaliação com o paciente sério. Quando o paciente tem esta altura de mordida, essa altura que você está vendo, ele continua tendo sua musculatura, concorda? E esta musculatura tem que espaço para ocupar? Tem este espaço que vai impactar desde a região dos olhos. Então, a musculatura está contida nessa região. Se essa DVO estiver aquém do tamanho ideal, ela estiver mais baixa, o que vai acontecer? Esta musculatura vai estar contraída, porque ele só tem esse espaço. Se contraída, é como se o paciente estivesse fazendo muque o tempo todo, ele nunca está em repouso. E aí ele tem um estímulo para o apertamento, ele tem um desconforto, ele pode ter dores de cabeça, que é o caso desse paciente. Então, existe uma DVO ideal para o paciente? Qual seria a referência para que esse paciente esteja com conforto? A referência é exatamente o tônus muscular. Qual é a altura da DVO que vai manter esse paciente com tônus muscular? E esta altura, tônus muscular ideal, essa altura a gente chama de DVO
funcional. DVO funcional, dimensão vertical de oclusão funcional, que é a altura da mordida com os músculos do seu tônus ideal, certo? E aí sim, esse músculo vai estar relaxado, nós vamos ter repouso, reduzindo os estímulos ao apertamento, reduzindo as dores. E como é que a gente pode alterar isso? Agindo em uma das duas regiões ou nas duas. Eu posso alterar fazendo uma cirurgia ortognática ou eu posso alterar fazendo uma reabilitação. Vamos ver esse paciente, como é que ele fica quando ele é reabilitado. Quando ele é reabilitado e reabilitado nesta DVO funcional. Veja como é que fica os seus dentes, como é que fica o seu sorriso e como é que fica o seu rosto sério, que é a maneira ideal de avaliar, de iniciar a avaliação de DVO. Veja a diferença de lábios, de rugas, dessa região do comprimento da sua face. O paciente passa a parecer até maior. E que benefícios trouxe para esse paciente? Ele tomava remédios todos os dias, não toma mais. Ele tinha dificuldade para abrir a boca e morder um sanduíche. E o que nós fizemos? Nós aumentamos o tamanho dos dentes. Teoricamente, nós diminuímos o espaço para essa mastigação, mas não. O que nós fizemos? Demos o estímulo para a sua musculatura que ele voltasse a ter sua função normal. E hoje ele vai lá e abocanha um sanduíche sem problema algum. Então, o que isso muda? Muda o conforto do paciente, deixou de ter dor, consegue comer um alimento mais forte e diminuímos a intensidade de forças agindo sobre o nosso tratamento. Diminuímos essa intensidade. Então, esse paciente com essa DVO tinha uma força muscular muito forte agindo sobre esses dentes. E agora, com esta DVO, ele tem a força controlada. Então, o que acontece? Mais longevidade, porque nós temos um controle da intensidade de forças. Muito bem, vamos fazer um resumão? Entendemos que a DVO, quando estamos falando de dimensão vertical de oclusão, estamos falando só de altura, não de relação cêntrica, não de MH, não de uma relação antero-posterior. Entendemos que nós podemos restabelecer a DVO e que isso vai trazer conforto para o nosso paciente, vai trazer estética para o nosso paciente e vai trazer longevidade para os nossos pacientes, porque vai controlar a intensidade de força, certo? Então era isso que eu tinha para hoje nesse vídeo. E segue a gente no nosso canal. Se você gostou, se foi útil para você, segue a gente no nosso canal, porque tem muito mais conteúdo esperando por vocês. Beijo imenso no seu coração e até o próximo.